Então, hoje o tema interrogatório. Vamos começar falando sobre alguns aspectos mais doutrinários e técnicas mesmo de interrogatório. Então, quem, quando e como interrogar? A nossa lei de abuso de autoridade, ela vai prever, vou dar um zoom aqui para melhorar, no artigo 13, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si ou contra terceiro, detenção de 1 a 4 anos. Então, ela já prevê que a produção de prova contra si, se você entendeu o interrogatório como um método ali que o acusado pode produzir provas contra si, não pode ser de forma alguma, né, mediante violência, grave ameaça ou uma redução da capacidade de resistência. Aqui poderia talvez entrar a ingestão de álcool ou algum medicamento que reduz a resistência, a cognição mesmo da pessoa na hora de prestar o depoimento. O artigo 15 vai falar de constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. E vai falar que essa mesma pena incorre quem? De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio e de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Então, se a pessoa, durante o interrogatório judicial, com certeza vai ter o patrono ali, né, o advogado. Mas se a pessoa, no interrogatório, na delegacia, fala que quer a presença do advogado, não pode, de forma alguma, ser constrangida a prestar depoimento, nem mesmo ameaçar de prendê-la caso não preste esse depoimento, tá? Então, aqui nós temos essa proteção na lei de abuso de autoridades. Então, a pessoa que quer exercer o seu direito ao silêncio não pode ser forçada, e se a pessoa quiser a presença do advogado na hora do depoimento, não pode ser obrigada a prestar sem a presença dele. O artigo 16 também vai tratar um pouco sobre isso, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de se identificar ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então, quem vai interrogar tem que falar para o preso quem é ele, o nome, o cargo, se ele é o delegado, se ele é o escrivão, se ele é o investigador, se ele é o estagiário, e o nome de quem está interrogando ele. Tá? Até porque depois, se ele quiser atribuir algum outro crime, ele tem que saber quem que cometeu contra ele. Submeter o preso a interrogatório durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, um interrogatório noturno. Por quê? Porque é uma tática. Se você priva a pessoa do sono ou do repouso para interrogá-la. Então, um interrogatório noturno é proibido, salvo se a pessoa foi presa em flagrante. E aqui a interpretação é se ela foi presa em flagrante naquele dia. Então, ela acabou de ser presa à noite e vai ser interrogada na delegacia. Se ela já foi presa no dia anterior, por algum motivo ainda não foi interrogado, ou durante o dia e ainda não foi interrogado, esse interrogatório não pode se dar durante a noite, durante a madrugada, privando assim do descanso, né? Então, o interrogatório não vai poder ser feito durante o período de repouso noturno. Aqui vale também para quem, em algumas ocasiões, o delegado ou o policial civil vai requisitar aquele preso que já está numa unidade prisional para ir até a delegacia para prestar depoimento. Então, esse interrogatório da pessoa que já está sob a custódia do Estado também não pode ser
à noite, tá? Então, não é tirar a pessoa da cela, levar para a delegacia para prestar depoimento. Aqui tem a ressalva, a não ser que ele esteja assistido, e aqui assistido é por advogado ou defensor público, e consentir em prestar essas declarações à noite, tá? Então, observem isso, principalmente se o cliente informar, se tiver alguma suspeita ali, que o cliente prestou esse depoimento à noite, tá? O boletim de ocorrência, melhor, o termo de interrogatório, normalmente ele não coloca a hora dos fatos, tá? Mas aí você tem que procurar provar de outra forma. Mas em algumas situações eu já vi colocar o horário que começou o interrogatório. Então se atentem a isso. Se atentem também àquela pessoa que é levada bêbada para a delegacia e eles pegam o depoimento dela da mesma forma. É muito comum em crimes envolvendo violência doméstica ou briga em bar, a pessoa está alcoolizada. Às vezes os policiais militares constam até do boletim de ocorrência que a pessoa estava visivelmente alcoolizada. E aí você tem um interrogatório dessa pessoa imediatamente quando chega na delegacia. Ou seja, essa pessoa ainda estava alcoolizada quando prestou o interrogatório. Sem acompanhamento de advogado, você junta isso tudo e vai pedir o quê? A nulidade daquele interrogatório. Aquele interrogatório prestado na delegacia, ele está nulo, a pessoa não tinha capacidade, estava visivelmente embriagada. Os próprios policiais colocaram isso no boletim de ocorrência. A própria vítima falou que ele estava embriagado ou estava drogado e por isso com seu ânimo alterado. Então prestem atenção nisso para pedir a nulidade dessa prova. Infelizmente, por questão de suspensão de alguns artigos do pacote de crime, nós ainda não temos implementado o juiz das garantias. Com o juiz das garantias, isso mitigaria muito. Por quê? Porque toda aquela prova do inquérito seria desentranhada, seria desapensada de um processo principal. O juiz que vai julgar a ação não teria contato com esse depoimento viciado do interrogatório na delegacia. Mas enquanto isso não for implementado, abra um preliminar para reconhecer a nulidade desse interrogatório e requerer que seja desentranhado. Normalmente, os juízes vão vir com a seguinte argumentação: nulidades ocorridas no inquérito não comprometem a instrução. Ok, nulidade ocorrida no inquérito não compromete a instrução. Esse é o entendimento jurisprudencial. Porém, não quer dizer que aquela prova deve permanecer ali nos autos. Simples assim. Não está comprometendo a instrução, não está anulando a instrução, mas aquela prova tem que ser retirada, ainda que do inquérito. Porque, já que o inquérito permanece na ação principal, permanece junto ali, enquanto não for resolvida a questão do pacote de crime, tem que ser desentranhado. Tá? Então, essa é a argumentação que vocês têm que trazer. Logo no início, na resposta à acusação já coloca isso, o juiz negando já sobe com habeas corpus para retirar essa prova, tá? E aí, principalmente, se você tiver ali o depoimento dos militares ou da própria vítima falando que o acusado está embriagado, tá? Ou a questão de ter sido prestado à noite, todas essas circunstâncias que eu falei que estão na lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Aqui eu trouxe dois métodos, na verdade, de interrogatório. Existem vários. Eu trouxe esses dois porque são muito comuns, tá? No Brasil e pelo mundo. Então, a doutrina prende mais nesses dois. O primeiro é esse método Reid, que é um modelo mais autoritário, com perguntas fechadas, perguntas afirmativas, onde um interrogador faz pressão psicológica sobre o interrogado e pode, inclusive, ameaçar o réu de prisão, o réu solto de prisão. Então, pense basicamente naquele modelo inquisitivo de interrogatório, onde já chega uma afirmação pronta para o réu simplesmente como opção para ele sim ou não, e não deixam ele justificar a resposta, e que seriam essas perguntas fechadas e afirmativas. Certa vez aconteceu
de eu estar acompanhando um cliente na delegacia e ele foi intimado na condição de testemunha. Nós vamos falar mais para frente sobre essa questão da testemunha, ou da pessoa intimada como testemunha, mas recebendo tratamento de acusado, de investigado, de indiciado, prestando depoimento. Então, ele foi intimado na condição de testemunha, me pediu para acompanhá-lo, chegando na delegacia, o investigador, sentamos na mesa para o depoimento, o investigador sentou, colocou a arma sobre a mesa e a primeira pergunta foi: o senhor matou ou mandou matar? Na hora eu interrompi, falei que esse tipo de conduta era inaceitável, que ele estava ali como testemunha e que a partir daquele momento ele permaneceria em silêncio, já que ele não estava recebendo um tratamento de testemunha, ele estava sendo tratado como se estivesse indiciado. Na hora, o investigador falou comigo que eu estava querendo atrapalhar o andamento do processo da investigação, falando que chamaria o delegado porque ele estava ali intimado como testemunha e que, caso não prestasse o depoimento, ele seria preso. Ou seja, isso acontece, pessoal. Acontece com um profissional, seja recém-formado ou que já tem anos de carreira. Eu falei que não me incomodaria, que poderia chamar o delegado e assim foi feito. O delegado chegou e ainda tentou fazer pressão sobre a questão dele ter que prestar o depoimento. E eu falei que não, que ele recebeu um tratamento como se estivesse sendo investigado, já que a primeira pergunta do investigador era se ele matou ou mandou matar, ele não estava ali na condição de testemunho. E que o mero indiciamento é mera formalidade. O que vale é o tratamento ou a pergunta que é feita. Enfim, falei que ele não prestaria o depoimento, o delegado decidiu remarcar o depoimento dele para outra data, para que ele refletisse melhor e não tivesse uma prisão decretada. Saindo de lá com o cliente, e aí o cliente tem que ter muita confiança no seu serviço para ele seguir exatamente a sua orientação. Então, quando você manda o cliente calar a boca, ele tem que calar a boca. Ele tem que ter essa confiança e você já tem que ter falado isso com ele lá fora. Se eu te mandar calar a boca, é calar a boca. Ou você confia na minha orientação, ou você contrata outro advogado. Saindo de lá, ingressei com um habeas corpus preventivo na primeira instância. Habeas corpus preventivo em primeira instância é algo muito raro. Nem mesmo a secretaria sabia o trâmite que se daria para aquele habeas corpus. Fui despachar com o juiz entendeu que eu não tinha provas, indícios ali que justificariam a concessão de um salvo-conduto. Eu falei assim, excelência, eu ingressei com habeas corpus, eu sei da fragilidade probatória desse habeas corpus, eu não tenho isso documentado, mas insisti, falei com o juiz que eu precisava, pelo menos, que ele intimasse a autoridade coatora a prestar esclarecimentos antes do próximo interrogatório, porque isso já mostraria para o delegado que esse tipo de abuso não poderia ocorrer, porque já existia um habeas corpus em andamento. Dito e feito, quando eu fui com o cliente para ele prestar o depoimento, o delegado já tinha sido intimado, inclusive falou que não tinha necessidade de fazer aquilo, porque isso queima o nome dele junto com o juiz. Eu falei que partiu da atitude dele, de tratar o meu cliente como se fosse indiciado e querendo prendê-lo como se fosse uma testemunha comum. E a partir daquele momento, tudo correu normalmente. Houve um indiciamento, houve a advertência do direito à não produção de provas contra si, ao direito ao silêncio, e meu cliente resolveu permanecer em silêncio, por uma estratégia defensiva. Mas sejam firmes. Eles vão fazer perguntas fechadas e eles estão ali para resolver o problema. E a forma mais fácil de resolver aquele problema é se eles conseguirem uma confissão da pessoa. Se eles não conseguem a confissão, é mais moroso, é mais trabalhoso, é mais dificultoso provar. Mas o seu papel como advogado não é facilitar o trabalho deles.
Lógico que você não está criando obstáculos, mas dentro do exercício do direito do seu cliente da advocacia, você não é obrigado a entregar de mão beijada uma confissão para o delegado. Então, sejam firmes em relação a isso, tá? Outra tática muito comum em delegacia, e aí vocês têm que tomar conhecimento dessa tática para vocês não caírem nessa conversinha. E aqui é um manual mesmo, tá? Essas informações são retiradas do manual de treinamento dos policiais. Busque criar um ambiente de empatia por meio de oferecer água, café e entre aspas, conversa fiada, com o fim de reduzir as barreiras impostas pelo interrogatório. Aparenta ser amigável. Isso é uma tática. Deixar a pessoa ali confortável para que ela fale mais fácil. Acho que está ali batendo papo num boteco, como se estivesse batendo papo com um amigo, tá? E esses procedimentos eu tirei do livro do professor Alexandre Moraes da Rosa, Guia do Processo Penal Estratégico, de 2021. Inclusive, é o livro que eu estou lendo atualmente, por isso que eu resolvi trazer esse tópico para essa aula de hoje. Muito bom esse livro. Quem nunca leu nenhum livro do professor Alexandre, eu recomendo fortemente. Segundo passo, conduza o interrogatório de modo a estabelecer a conexão da fala, o ritmo da abordagem, o tempo e os movimentos autorizados, quem e quando cada um fala, reafirmando a posição de poder, vantagem situacional. Então, o momento de fala de cada um, estabelecer bem determinado a hora do réu falar, a hora do interrogador falar, um não interrompendo o outro, para ir criando essa confiança. Apresente os benefícios e eventuais propostas formais ou informais, condicionadas à cooperação do investigado. Liberação imediata, comunicação com a família, possibilidade de esclarecimento imediato dos fatos, evitando o indiciamento. Isso é papinho para boi dormir. Isso aí é para réu que nunca teve experiência de delegacia cair nesse papinho. De que, senta aqui então, vamos esclarecer os fatos, conversa comigo. Por quê? Porque se a pessoa tem culpa, ela vai tentar inventar uma história. E dali ele já começa a pegar contradições para pressioná-la. Se a pessoa não tem culpa em cartório, e assim, né, culpa sobre os fatos, dali ele já começa a desdobrar a conversa, e um depoimento que começou com a tática simulada pode ir para outra tática e acabar o cliente se atropelando pelo nervosismo. Então, essa questão de propostas de liberação imediata. O grupo aqui hoje está só com alunas. Então, assim, vocês são ou vão ser advogados. Vocês conhecem a lei. Vocês têm a prática. Vocês sabem se o cliente vai ser liberado ou não. Se o cliente foi preso com 30 pinos de cocaína na rua. Independente, isso é pela experiência, garotas, independente do que ele falar ali, o delegado vai ratificar o flagrante. A experiência é essa. Se tem 1% que o delegado libera, eu até questiono se esse 1% não teria ali alguma coisa ilícita envolvendo essa liberação. Então, você sabe apurar se o seu cliente, se tem prova ali contra o seu cliente mínima para manter ele detido ou não. E liberar ou não liberar depende muito se o crime é afiançável ou não. E você já sabe se o crime vai ser afiançável. Então, você já chega para o delegado perguntando qual que é o valor da fiança que ele vai fixar. E ele tem que fixar a fiança. Por quê? Porque é crime também de abuso de autoridade você manter uma pessoa presa, sendo que é possível a liberação com fiança. Então, não caiam nesse tipo de proposta, nesse tipo de chantagem, de, olha, se ele cooperar, se ele confessar, a gente libera ele, porque é isso que eles vão falar. Se você confessar, tudo fica mais fácil. A gente vai te liberar. Então, não caiam nesse tipo de promessa. Você está ali justamente para falar com o seu cliente que o delegado não pode te liberar.
porque esse crime é inafiançável. Só vai te liberar o juiz na audiência de custódia. Então, isso não é moeda de troca para a confissão, porque a confissão é importante. O que vocês têm que ter em mente é que a confissão vale muito, e vale muito para o delegado, vale muito para o promotor. Quando o réu não confessa, dá raiva neles, porque eles têm que trabalhar, eles têm que procurar testemunha, eles têm que ouvir testemunha, eles têm que fazer perícia. É muito fácil quando o réu chega lá e confessa tudo. Entendeu? Eu tenho casos, eu posso até falar, nesse caso mesmo, que começaram tratando o meu cliente como, intimaram como testemunha e trataram como indiciado, até hoje esse processo está em investigação. Agora, imagina se ele tivesse ali caído no papo dos investigadores de você tem que cooperar, que aí tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Ele já estava pronunciado, às vezes até condenado. Então, assim, não é que você tem que criar obstáculo, mas você também, dentro do exercício do seu cliente, do seu direito também da advocacia, você não tem que entregar uma confissão de mão beijada. Porque depois, para você reverter essa confissão, infelizmente, o judiciário ainda dá muito valor à confissão extrajudicial, à confissão da delegacia. Então, para você reverter isso, é muito complicado. Ainda mais se ele tiver assistido por advogado. Então, assim, é muita responsabilidade você assinar um depoimento de um cliente na delegacia. Porque, a partir daquele momento, a prova, você falar que ele foi pressionado, que ele assinou sem ler, não vai colar, não vai funcionar. Tinha um advogado com ele. Então, ou você questiona os dois, a atuação do advogado com a dos agentes policiais ali, né, o investigador e o delegado, ou você não vai ter como questionar, porque o mínimo que você está falando é que o advogado foi conivente, ou com uma tortura, ou com assinou sem ler, não foi isso que eu falei. Então, é muito. Vocês têm que pensar muito quando estiverem na delegacia acompanhando o cliente, primeiro, se ele vai dar o depoimento, se ele vai falar. E se ele falar, resolver falar, lê exatamente o que está ali, para ver se constou exatamente o que ele falou. Porque depois está assinado, e está assinado por um advogado que estava acompanhando ele. O valor é muito maior. Comunicação com a família. Comunicação com a família e comunicação à família da prisão é direito do preso. Então, você já tem um direito que é dele e você trata como um benefício, caso ele confesse. Possibilidade de esclarecimento imediato dos fatos. Eu vou falar mais para frente ainda na aula de hoje, quando que vocês devem orientar o cliente a falar e quando não falar na delegacia. Mas a possibilidade de esclarecimento dos fatos na delegacia, normalmente ele não ajuda o seu cliente. Não ajuda em nada. Porque se tiver testemunha falando que o seu cliente abusou da enteada, abusou da criança, ele vai ser denunciado. Então, assim, um depoimento negando ou confessando não influi muito, não. O confessando, na verdade, ajuda para a acusação. Mas um depoimento negando ali naquele momento nem sempre vai ajudar o seu cliente. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o seu cliente quer falar e ele tem culpa sobre o fato e ele vai tentar inventar uma história. E quando a história começa a ser inventada, é muito fácil para o delegado, para o investigador, derrubar essa conversa dele, derrubar esse álibi dele. E ainda que ele tente falar que praticou algo parecido, mas não cometeu o crime, ele pode estar confessando um outro crime. Ou ele pode já estar dando ali e falar assim, mas você chegou tão perto dessa situação que você nos deu mais indícios de que você possa ter cometido. Então, assim, é muito importante esse filtro do que falar e se falar. Possibilidade de esclarecimento imediato para evitar o indiciamento. Isso aqui não depende muito do que ele vai falar. E se ele falar confessando, aí que o indiciamento é certo. Então, assim, cuidado com essas propostas, com esses benefícios que não tem. Afirme que o seu padrão, isso aqui é orientação para os policiais, né? Afirme que o seu padrão é melhor do que outros agentes públicos, esclarecendo a sorte do interrogado
além de oferecer o melhor tratamento possível, sinalizar como uma vantagem no interrogatório. Nossa, eu acredito na sua história. Ainda bem que você caiu na minha mão, porque se fosse o outro escrivão, se fosse o outro investigador, ele não ia querer nem te escutar. Então, assim, é aquela questão de você falar que você é muito bonzinho. E por você ser muito bonzinho, ainda bem que está na sua mão o inquérito. Ainda bem que é você que vai ouvir ele. Tomem cuidado com isso. O dever de moralidade, a educação do servidor público é própria da função pública, não é nenhum favor que eles estão fazendo. Então, assim, não existe essa questão de sorte de quem está, que sou eu que estou te interrogando. Emita direta ou indiretamente juízo catastrófico em relação à prova já produzida e aparentemente desfavorável ao investigado. Estima o pior cenário para o imputado, valendo-se da assimetria de informações, equivalente ao dilema do prisioneiro. Então, o que seria isso? É o investigador, é o delegado, que vai falar o seguinte: olha, o que você está sendo acusado aqui, a pena é de 4, 5 anos de prisão. É 4, 5 anos que você vai passar na cadeia. Mas aí, na hora que você vai olhar, a pena mínima disso é 6 meses. Então, assim, ele joga o pior cenário possível para pressionar a pessoa a falar. Sempre pressionando a pessoa a falar. Não importa se ela vai falar o que ela vai falar. Se ela vai confessar ou se ela não vai confessar. Sempre obrigando a pessoa a falar. Pessoal, recebi aviso que a reunião termina em 10 minutos, que já está dando 40. Se for o caso, eu encerro e abro outra, tá? Porque pelo menos eu consigo manter gravado aqui para quem não assistiu a aula, assistir depois. Esse dilema do prisioneiro, depois eu trago para vocês. Mas ele é muito utilizado para delação premiada, que seria assim: o primeiro que confessar tem um benefício. Se os dois confessarem, não tem benefício algum. É esse dilema que você coloca o interrogado. É esse dilema que você coloca com o investigado. Então, assim, você tem vários investigados, você divide eles e propõe para eles: olha, o primeiro que confessar vai ter um benefício. O primeiro que confessar vai poder fazer um acordo, vai ter uma atenuante muito grande. Ou então você vira para ele e fala o seguinte: olha, o fulano na outra sala está falando que foi você que matou. Está jogando a culpa em você. E aí você vai mexendo com essa questão do dilema do prisioneiro. Tá? 6. Promover ameaças indiretas no sentido de que é pegar ou largar. Jogo do ultimato. Porque depois de denunciado, não vai caber o acordo de não persecução penal. Sugere ter um poder de contactar informalmente o MP, reconhecendo para que seja reconhecido cláusulas favoráveis para ele no acordo de não persecução penal, caso ele coopere. Então, assim, se você confessar aqui na delegacia, eu converso com o promotor, ele vai propor um acordo bacana para você de não persecução penal. Tomem cuidado com esse tipo de conversa. Isso não deve ser o fator principal para o seu cliente confessar ou não. Lembrem-se, já tem resolução do jornada um enunciado que é feito que a pessoa não precisa ter essa confissão na delegacia, essa confissão prévia, para ter direito ao acordo de não persecução penal. A confissão ela vai ser feita em juízo, então ela não precisa ter confessado na delegacia. Não ter confessado na delegacia não quer dizer que ele implicitamente já não quer o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal tem que ser proposto da mesma forma, mesmo se a pessoa não tenha confessado na delegacia. Não se pode presumir que ele não quer por ter permanecido em silêncio, tá? Já tem resolução nesse sentido. Depois, se quiser, eu mando para vocês. E 7, aproveite a vantagem situacional decorrente da condição de preso, explorando o benefício imediato da liberdade, condicionando a capitulação, o oferecimento de informações qualificadas,
sobre casos ou alvos, formal ou informalmente. Então, é aquela questão, olha, eu te prendi, mas se você me entregar o chefe, o traficante, eu te libero, eu te coloco aqui como usuário. Tomem cuidado. A prática vai levar vocês a ter esse feeling. Aqui, nesse caso, o delegado não consegue jogar ele como usuário. Então, essa promessa é vazia. É só para que ele confesse, e depois que ele confessar, ou der a informação que a delegacia precisa, não deu para te colocar como usuário. Ou então falou assim, não, esse acordo que você fez, eu nem estou sabendo. Você fez foi com o investigador. Quem manda aqui sou eu, o delegado. Então, tome cuidado com esse tipo de transação, negociação sobre a liberdade do seu cliente, tá? Vamos continuar. Características do interrogatório judicial. Primeiro, ele é um ato pessoal. Sendo um ato pessoal, só o réu pode ser interrogado, ou seja, o ato deve ser realizado pessoalmente pelo acusado. Não é possível um interrogatório por terceiros, não é uma pessoa que tem uma procuração que vai poder prestar um depoimento como um interrogatório em nome de outra pessoa, tá? Não privativo do juiz. Houve época em que o interrogatório era um ato privativo do juiz, ou seja, só ele pode fazer questionamentos ao réu. Esse entendimento foi alterado, cabendo às partes a realização de perguntas após o juiz. Sendo assim que é exercido o contraditório. Então, o que nós temos visto muito, acho que eu até coloquei uma observação aqui, deixa eu ver. Aqui é o artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará as partes se restou algum fato a ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se entender pertinente e relevante. O que nós vimos muito foi juízes travando a defesa, limitando a defesa, principalmente quando o réu decide responder somente aos questionamentos do advogado. Doutor, eu só vou responder as perguntas do meu advogado. E juiz falando que não poderia, que não, nesse caso, o advogado não poderia fazer perguntas, já que não houve interrogatório. Ou o réu permanece em silêncio em relação a tudo, ou ele responde a pergunta de todos. E isso nós vamos trazer mais para frente o julgado. Isso foi declarado ilícito, esse tipo de conduta. O réu pode sim só responder as perguntas do advogado. Esse é o exercício da defesa. Ali não é um meio de produção de prova propriamente dito, é um método de defesa. Sendo um método de defesa, ele escolhe quais perguntas responder e de quem responder. Lúcio, você abre o microfone, uma pergunta? Abriu. Eu queria até comentar isso, porque tem alguns juízes que eu não sei, aí em Esmeraldas, que eu acho que é onde você mais atua, mas aqui tem juiz que não respeita ainda esse novo entendimento. Eles parecem que vivem com esse pensamento antigo de se for responder perguntas, vai ter que responder as minhas perguntas, do Ministério Público, da Defesa, se não, vai ter que ficar em silêncio. E aconteceu, inclusive, no caso do júri que eu estava, o juiz não queria de jeito nenhum permitir que o réu respondesse, o acusado, no caso, respondesse as perguntas só da defesa. Ele insistia que ele tinha que responder tudo. Eu acho que a primeira vez que aconteceu, os advogados ficaram até assim, né? Nossa, como que o judiciário vai entender isso? Como o STJ vai entender isso? Mas eu vou trazer mais para frente o entendimento do STJ. O STJ bem que pacificou. Colocou assim, olha, ele pode responder só as perguntas do defensor, sem problema nenhum. E se isso ocorrer na audiência, vai ser passível de nulidade aquele ato. Então, no caso do júri, o júri todo fica comprometido, a nulidade toda do julgamento, porque o juiz fez isso. Então, o que vocês devem fazer? Mantenha a calma, explica a posição da defesa. Excelência, a defesa entende que o interrogatório é um ato de defesa e que o acusado pode sim responder às perguntas formuladas só pela defesa. Se o juiz insistir, educadamente, conste em ata e
fale com o seu cliente para permanecer, então, em silêncio, já que não pode responder as perguntas só do advogado. Se o seu cliente, então, for esperto e falar exatamente essa frase, tá tranquilo para você. Vai anular facinho isso no tribunal. Entendeu? Porque esse é o benefício da audiência gravada. A partir do momento que a audiência começou a ser gravada, esses atos começaram a aparecer, começaram a ser registrados. Não que eles não ocorressem antes. Mas agora a prova ficou mais fácil. De você provar que na audiência o juiz começou a pressionar para que o réu não ficasse em silêncio, que respondesse as perguntas de todos. Tá? Mais para frente eu vou trazer isso. Se por acaso passar desapercebido e eu não trouxer esse entendimento, vocês podem me cobrar, porque eu tenho ele já separado. É um ato acompanhado por advogado. A defesa técnica é indispensável no momento do interrogatório judicial. No interrogatório pré-processual, né? Extrajudicial, no inquérito, na delegacia ou no Ministério Público. A presença do advogado ainda não é obrigatória. Eu acredito que deveria ser. Mas nós vimos na lei de abuso de autoridade, se o réu informar que quer a presença do advogado, não pode se proceder ao interrogatório sem a presença desse advogado. Tá? Isso aí está lá no artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído